Oi! Sejam bem-vindos ao 20 Natural, o programa em que eu e os meus migs vamos jogar RPG! Antes da gente começar, se você quiser ajudar a Mara Geek a continuar contando histórias, o Fai vai falar o que você pode fazer porque ele tá destreinado, pego de surpresa, arrebenta, Fai! Você pode apoiar a Mara Geek em catarse.me/MaraGeek. O que a gente tem de legal lá? Que recompensa? A gente tem muitas coisas legais lá, a gente... Tem material do quê? Tem material extra de RPG. Tem lives do quê? De campanha e lives. É que faz muito tempo que eu não penso nisso e não faço, tá tudo atrasado. A gente tem que pensar em tudo que tá atrasado na minha vida. Tá. Não é gatilho, tá tudo bem. Aí eu compenso com umas coisas esquisitas do Flick. A gente tem lá o Lelê uma vez a cada 1, 2, 3, 4, 5 meses, depende aí da nossa disponibilidade. É a cada 2, só não teve esse É a cada 2, só não teve ainda agora por causa da campanha de desaventureiros. Meu nível de estresse tá subindo rapidamente. Onde a gente conta tudo que acontece no Mareverso pra vocês. A gente tem lives em que a gente sorteia livros, em que a gente conversa, conta coisas sobre contar histórias. A gente faz uns vídeos especiais de agradecimento pros nossos apoiadores Vicky. A gente... Tudo isso e muito mais. catarse.me/MaraGeek. Tá bom, Fai, relaxa, respira fundo aí. Tá tudo bem. Pessoal, já entendeu, já acompanha. Não, ele é assim mesmo. Velocidade não binária. Outra forma que você pode ajudar a gente é com o sub. Quem vai falar pra gente hoje é o Tuzão Mentira, é o Sérgio. Você vai falar, Tuzão? Arrebenta. Eu? Arrebenta! Você pode ajudar a gente com o sub da Twitch. Você que já tem um Amazon Prime pode ajudar a gente se inscrevendo no Prime Game. E através do Prime Game você pode doar um sub. Esse sub pode o quê? Pode vir pra gente. Por quê? Porque a gente é muito legal. Você só tem que se lembrar de renovar o sub todo mês. Porque se você não renovar, ele vai acabar, o Jeff Bezos vai ganhar esse dinheiro de volta. E tipo, você não quer deixar ele mais milionário, né? Tipo, ajuda nós. Perfeito, Tuzão. E se você tá assistindo isso pelo YouTube, não esquece de deixar vários comentários pra gente poder engajar cada vez mais. Primeira pessoa que comentar parabéns, Tuzão, você arrasou no seu início, vai receber um salve especial meu, tá bom? E meu também. E do Tuzão. 2 pelo preço de 1. 2 pelo preço de um. Um comentário, 2 salvos. Opa! E você também pode entrar no nosso Discord. Quer fazer? Quer passar pra outra pessoa? Henrique, faz aí, moderador. Entra no nosso Discord. Lá a gente tem locais exclusivos para nossos apoiadores e também locais abertos para todo mundo. Lá você pode procurar mesa de RPG, streamar o seu joguinho, conversar com a gente. Às vezes a gente não tem nada pra fazer, a gente fica lá discutindo lore. Às vezes, só às vezes. Às vezes a gente tem coisa pra fazer E a gente fica lá... Isso é mais provável. Do mesmo Procrastinar jeito. com vocês é uma alegria. Isso Exato, é verdade. Lá tem canais onde você pode falar sobre 20 Natural, falar sobre Desaventureiros, falar sobre HQ, Manda foto do seu bichinho. mandar foto do seu bichinho, mandar receita, foto da sua receita, enfim, tem várias coisas. É uma grande comunidade super acolhedora, você vai se sentir super acolhido lá, então vem! É só lembrar de mandar a foto do bichinho no canal certo. Exato, é o Discord mais concórdio que existe. Que? Enfim. Que programa que a gente tem amanhã, Thaís? Quarta-feira, 7 da noite. É Pompom-feira. Venham às 7 da noite. Venham já assim preparados. Façam um lanchinho. Ou deixa pra fazer um lanchinho no intervalo, porque agora a gente tem intervalos da Pompom-feira. Pra mim isso aumentou a qualidade de vida da Pompom-feira. 15 minutos. Porque antes eu não podia sair em momento nenhum. Pompom-feira! Venham pra assistir o Fai, brilhando muito na Universidade de Magia Livre. Com brilhando, ela quer dizer colocando fogo nas coisas. Colocando... Não. Venham pra ver Bela Vista brilhando muito conforme a Pompom taca fogo nas coisas. É bom demais. É mesmo. Eu queria fazer uma piada com o Júlio e com a Gabi, mas já acabaram os nossos anúncios. Então, eu vou pensar Você nisso agora. acha? Anuncia aí, fala aí. O que vai acontecer no meio de setembro aí? No meio de setembro? É. Pô, tem feriado. Legal, mas já foi. Stand-up do Júlio. Qual feriado? O feriado do Dia das Crianças tá chegando e o Júlio vai fazer uma coisa muito especial pro Dia das Crianças pra vocês. Vou. Vai. Mas esse vídeo com criança é bom, né? Não, já passou isso. É verdade, já passou o Dia Dia das Crianças não. Tem É em outubro. Hoje é dia 11. É outubro. Outubro. Exato. Pode crer, minha vida não faz mais sentido. É isso. Wibbly wobbly. Acaba Já tá em setembro? bem 11 de setembro. 11 de setembro? É isso. É muita coisa. Segura a piada aí e vamos pro nosso episódio de hoje de 20 Natural. Ecos da Neblina. Solta a vinheta, Léo.
última vez que nós deixamos os nossos aventureiros, o Eco da Neblina continuou na espera pelo Festival das Penas, onde eles seriam homenageados e receberiam a chave da cidade de Triporto, e continuaram resolvendo algumas pendências. A Lupita terminou de fazer uma adaga aí misteriosa que ela estava para fazer. Eles visitaram a reinauguração do pastel da Dinha e Filhas, que tinha sido salvo pelo Eco da Neblina em certa medida e foi reconstruída por uma série de doações da cidade, de turistas, etc. E foram visitar a Tiki, que eles acabaram descobrindo que era a mesma pessoa que o Toque. E essa história não ficou muito clara porque eles saíram na bebedeira. E tudo foi interrompido pelo Flynn Bezerra, pai da Delta V, que apareceu de repente na frente do bar, cruzou, ouviu a voz da filha. Grandes momentos. E veio pra ela, enfim, contar da sua nova vida, enfim. E pedir dinheiro. Exato. E no fim disso, alguns dias depois, o grupo se reuniu numa taverna mais cara, ali na frente do Teatro Real, que leva o nome do pai da Cora, o Teatro Real de Liris Soren Galiel. Uma taverna chamada Noite Azul, em que eles pegaram uma varandinha no meio do horário em que estava rolando alguma apresentação de teatro ou de ópera dentro do teatro. E então eles pegaram um momento bem tranquilo, bem vazio, com uma varanda só para eles, para poderem conversar a respeito de alguma coisa que parecia muito séria. Eu tô ansioso pra descobrir porque eu não sei o que é. Então eu jogo pra você, Cora. Tá. A Cora tira do seu bolso um maço de cigarro sereia. A gente agora está fazendo propaganda. Vocês estão mantendo conta de quantos cigarros sereias vocês estão? Eu tem cachorro. Eu acho que a gente tem um estoque vitalício. É isso. Mano, vão ter pra sempre. Quantos vocês têm? Vários. Vários. O suficiente. Vários. Aí ela acende um cigarro com fagulha, com a magia. Dedo. Com o dedo. Famoso dedo. Famoso dedo. Você assim. está o dedo, acende cigarro. Se apoia na varanda, sobra pra trás, dramaticamente em direção do teatro que leva o nome de seu pai. Fala: eu queria dar um negócio pra vocês, na verdade. Escrevi um poema. Escreve um poema. Um haikai. Não, eu não. High five. Viver uma vida de aventuras é como viver um amor. Tanto um quanto o outro só podem acabar em tragédia. Tanto um quanto o outro... Isso foi a Maria? Tanto um quanto o outro não oferecem escolha. Tanto um quanto o outro são o mal e a própria cura. E a resposta para a pergunta que eles mesmos apresentam é sempre sim. Meu pai escreveu isso. Sorry. O mesmo do teatro, aqui atrás. Tá no carteirada agora. Não, mas a gente tá falando de carteirada. Eu ergo em direção ao teatro. Bacana! Isso tá escrito. Bacana. Não, vai fazer Eu ergo em sentido. direção ao teatro. Você tem drink, não? Boa sorte! Isso vai fazer sentido. Ele escreveu isso tá escrito no diário da minha mãe, que foi uma bruxa comum. Os dois foram grandes aventureiros, aparentemente o suficiente pra, sei lá, ter teatros. Não sei. Eu ouvi muitas histórias, mas eu não sei de tudo, com certeza. Eles se aventuraram e desbravaram o mundo e depois eles se esconderam. E eu cresci com eles escondidos. E eu cresci ouvindo as histórias, mas também ouvindo muito sobre como a Era da Tartaruga, que é a era que a gente vive, não é uma era pra aventureiros como nós. E como eles foram. E eles falavam isso com um pouco de amargura, mas também com um pouco de orgulho, porque eles foram aventureiros mesmo assim. Eu tenho pensado muito sobre isso desde que eu comecei há um mês atrás só, há uma vida atrás, a andar com vocês. E também desde que a gente teve nossos últimos eventos no templo e o nosso último encontro com o Priorado, que abalou todos nós de alguma forma, né? E eu tenho pensado sobre isso. Se a gente não tivesse saído de casa pra se aventurar, todos nós, será que a amiga gnoma de vocês estaria morta? Será que aquelas crianças que a gente salvou na Torre da Lua estariam vivas? Será que a Duquesa de Mar Verde estaria morta? Será que a Maria e o Leão estariam vivos?
Será que, tipo, no meio do mar, em algum lugar, um dragão milenar cercado por milhares de anos pelos esqueletos dos amigos dele ainda estaria esperando que um vento forte ou maluco o suficiente atravessasse a neblina dele e mudasse alguma coisa? Isso seria bom? Isso seria ruim? Aqueles olhos que a gente viu na Torre da Lua, eles estariam pelo mundo inteiro? Eu não sei. O que eu sei é que um dia eu tava presa numa pira, prestes a pegar fogo, sozinha. E no dia seguinte, eu podia chamar de amigo as pessoas mais incríveis que eu já tinha conhecido. E aí um dia a gente tava dançando no meio da rua com uns malucos. E daí a gente convenceu um guarda a deixar a gente furar o bloqueio de Mar Verde, desde que a gente ajudasse a mulher dele. Só que quando a gente chegou lá, a mulher dele tava morta. E aí a gente meio que sequestrou a filha dele. Agora ela é uma bruxa, tá todo mundo apegado. O que eu sei é que um dia a gente tava um dia a gente tava cantando pra uma multidão incrível, achando que a gente ia salvar o dia. Mas no final do dia ninguém salvou o nosso bardo que cantava tão bem. E daí eu tava no capitão de um pirata, no quarto desse pirata, com a namorada linda desse pirata, e um garoto muito bonito. E outro dia eu já tinha saído do navio e o garoto bonito decidiu que ia se aventurar com a gente também, junto com o namorado dele. E você é muito legal, mas às vezes quando eu olho pra você, eu ainda lembro de um halfling de, sei lá, 30 centímetros. Que foi meu amigo. Mais, 70 halfling. Quando eu precisei de um amigo, e eu ainda tenho vontade de chorar às vezes. Mas será que eu devia ter vontade de chorar? Porque ele disse não pra Mãe dos Mares, né? E talvez ele esteja feliz com o urso dele. Só que é isso, mar. Foda-se ele! Mar e ursos e luas e dragões, todas essas coisas são tão grandes e estranhas, sombras, sei lá. Tudo isso é tão grande e a gente é tão pequenininho. Mas ao mesmo tempo que a gente é bem pequenininho, quando a gente tá junto, às vezes a gente consegue matar um dragão. E às vezes o dragão olha pra gente e fala: talvez vocês sejam parte do vento da mudança. E essa é uma coisa que sobe a cabeça das pessoas, né? Só que daí eu lembro da Shayla, estrela do mar, estrelada, estatelada na parede pra sempre. E eu lembro do filho dela, e eu lembro do marido dela. E meu Deus, eu lembro como foi difícil pra gente entregar aquela carta. E eu entregaria ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque eu não quero só assistir o mundo, eu quero fazer parte dele e amar as pessoas, e consolar as pessoas, e lutar com as pessoas, e lembrar delas. E ficar amiga de um dragão de vez em quando. Isso faz sentido? Porque eu não queria ter ficado em casa, eu queria sair numa aventura. E aí as responsabilidades, elas estão vindo. Mas eu tenho a impressão de que fugir da responsabilidade agora seria a mesma coisa que fugir da própria vida. E isso eu não vou fazer. E vocês são as pessoas mais incríveis que eu já conheci, inclusive vocês dois. Então, o que a gente vai fazer? Pra onde a gente vai? O que é o Ecos da Neblina? Nós somos várias coisas bem pequenininhas que têm as suas próprias vontades. E a gente é isso, sem dúvida. E que a gente só anda junto porque a gente tá com medo de ficar sozinho? Ou a gente é mais do que isso? A gente é aquele vento da mudança que o Jiracar falou? Porque o vento, tudo bem, ele é fluido e vai meio que pra qualquer lugar. Ele é impetuoso, mas ele vai pra algum lugar. Eu já perguntei isso pra vocês 2 vezes. Eu quero perguntar de novo. O que a gente quer? Porque vocês são as pessoas mais incríveis que eu já conheci. E tem algo acontecendo aqui. Faz sentido? É isso. And that's what you missed on... Exato, muda o tom. Eu acho que a gente tem uma coisa que une todo mundo, que a gente sempre, né, enfim, toma pedrada dos lugares, assim, as pedradas encontram a gente, né? Sim! Mas sempre acreditando pelas coisas certas e pelas coisas que a gente acredita de fato. E a gente indo atrás de confusão ou não, a confusão encontra a gente, mas a gente sempre tenta arrumar a confusão, né, pra ficar um pouquinho melhor. E eu acho que
pelo meu Deus e pelos ensinamentos que eu tive, eu acho que esse é o caminho certo. É o caminho. Você comentou essa coisa do individual, mas que o meu objetivo individual vai muito no objetivo de estar no grupo pra ir atrás dessas coisas, sabe? Eu adoro me meter em confusão com vocês. Eu olho pro Kikirinha, tipo, eu não esperaria isso vindo dele. Eu vejo, tipo, caraca. Eu acho que não tem nada mais sábio do que a gente entrar numa confusão sabendo que a gente tá entrando numa confusão. Porque se a gente entra numa confusão sem saber o que tá acontecendo, você tá só perdido. E aí eu acho que a gente entra nesse lugar que você tava falando. Mas acho que a gente é mais que isso. A gente tem consciência da confusão, viu? É. Eu também acho que... Bom. Vamos lá. Desde a nossa última discussão, eu andei pensando bastante. Eu acho que conversando com meu pai, várias coisas vieram à minha mente. Pais, bardos, eles fazem isso. Pais bardos fazem isso com a gente. Eu comecei essa jornada com uma vontade muito grande de pertencer. Por mais que eu tenha uma coisa dentro de mim, que eu acho que tem muito do meu pai, que me impede de criar raiz em qualquer lugar e que me faz querer sair por aí, eu tenho uma vontade também de ter um lugar que eu sinta que eu sou acolhida, que eu sou respeitada, que eu sou ouvida. E eu encontrei isso aqui. Eu encontrei isso com vocês. No último mês, eu acho que a gente esteve por diversas vezes perseguindo coisas que eram muito caras a uma pessoa do nosso grupo. A gente começou tudo isso indo atrás de um membro perdido da Ordem da Lupita. A gente depois foi atrás das Torres da Lua, começamos a averiguar a Azura, que é algo muito, muito importante para Cora. Vimos também a questão do conhecimento para o Vekin quando a gente chegou no templo, que também é muito caro porque queriam por ser do deus dele. E o que de alguma forma eu pressupus era que se eu estivesse para as pessoas no momento que fosse caro para elas fariam o mesmo para mim. Eu entrei nesse... eu fiz um pacto, gente. Esse pacto, eu não sei se ele teria alguma chance de, sei lá, obliterar esse mundo inteiro. Eu não sei. Mas quando eu escolhi estar com o estranho, firmar esse pacto, foi porque eu imaginei que eu teria uma rede de proteção e que vocês seriam a minha rede de proteção. Por mais que isso pudesse ter uma série de consequências pro mundo, pra nós, pra todos, eu pensava, não, os meus companheiros estão comigo, eles vão estar lá pra mim, seja lá o que a gente tenha que fazer. Então, eu acho importante que a gente tenha essa conversa, porque em alguns momentos, nas últimas semanas, tipo, na última semana, eu pensei, será que eu pressupus errado? Será que de alguma forma a moral ou a razão ou alguma coisa maior vai fazer com que as pessoas, tipo, estejam com um pé atrás? Porque de alguma forma eu nunca estive com um pé atrás. Eu sempre estive de corpo e alma entregue às vontades de vocês. No sentido de, confio em vocês e eu acho que a gente tem voz, conversa e a gente pode ter divergências, mas eu sempre pressupus que vocês teriam um mínimo de senso pra tudo. Então, de alguma forma, se vocês me diziam que confiavam em alguém, se vocês me diziam que queriam compartilhar alguma coisa, etc., eu ia de corpo e alma. Eu não trazia pra mim a preocupação de julgar se isso era racional ou não, se isso era o certo ou não, pelo respeito que tenho às vontades de vocês. E aí, acho que vale dizer também, peço desculpas pra Lupita pelo modo como a gente falou daquele dia, mas é porque foi isso, foi um momento em que eu senti que a minha rede de proteção estava se esvaindo, porque eu pensei, tá, então eu não tenho essa rede de proteção, eu que tenho que individualmente estar o tempo inteiro
pensando nas coisas e medindo pesos e etc. Então eu acho que isso que me assustou de alguma forma. Eu acho que a gente já teve conversas agora em que a gente conseguiu deixar isso mais nítido pra todos nós, mas aí queria colocar aqui, assim, pra mim, vocês são uma rede de proteção. E pra mim, eu vou de corpo e alma pra onde vocês quiserem, pras coisas que forem caras pra vocês e conseguir atingir os objetivos de vocês. Eu quero que a Cora descubra cada vez mais coisas a respeito de Azura. Quero juntar a maior quantidade de ouro possível pra que ela possa ter itens amaldiçoados. Eu não tenho pra que querer dinheiro, gente. Tipo, eu não sei o que eu quero comprar, mas eu quero que a minha companheira seja extremamente poderosa, porque em algum momento eu vou precisar de uma aliada extremamente poderosa. Eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu quero que o Vecin tenha a maior quantidade de conhecimento possível. Eu preciso de uma pessoa que conheça tudo perto de mim. Eu preciso de um Deur que saiba tudo, que tenha um vínculo com o seu Deus. Olha o que Lahaxiar já fez por nós, sabe? A Gioconda, eu quero que ela tenha armaduras cada vez melhores. Ela é o coração dessa party e ela vai lutar com unhas e dentes pra destruir tudo que tiver no caminho. Eu quero que a Lupita tenha a mira mais certeira do universo, entendeu? Eu preciso disso. Eu quero que o Mo esteja cada vez mais com mais pontos de ki, cada vez mais concentrado, cada vez mais disposto. Porque nós precisamos uns dos outros. Eu não acho que a gente possa mais, pela dimensão das coisas que estão aparecendo pra nós não temos força sozinhos. A nossa força é no coletivo que a gente é. E por isso que a gente precisa, eu acho que sim, acho que é incrível, Cora, que você traga isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Porque até então eu acho que a gente estava pressupondo muitas coisas e isso acabou gerando algum ruído entre a gente. Então a gente precisa colocar na mesa todas as coisas para que a gente possa ser um coletivo mais forte para enfrentar essa desgraça global planetária que tá surgindo aí. A gente também precisa de você, Dato. Tanto. E eu tô contigo com esse pacto, amiga. O bracinho de sombra. Bracinho de sombra. Elas entrelaçam os dedos. Peço desculpas também como eu gritei contigo naquele dia, porque tava todo mundo... Foi complicado. Estávamos todos. Foi um dia de... A grande ironia é que eu sinto que estávamos todos preocupados com coisas extremamente parecidas sem perceber. Sim. O meu surto ali... é porque aquilo parecia uma ameaça a todos nós. Sim. Isso é de novo, Cora, você me perguntou várias vezes, então eu não confio em você? Eu confio em você. Eu não confio em Azura justamente porque eu acho que Azura é um risco a você. Esse sempre foi o meu medo. Mas... se você sente que você tá fazendo a coisa certa, então eu vou acreditar, isso tá por você. Eu preciso dizer isso, Lupita. Eu desconfio de Azura, sim. Mas eu firmei um pacto com ela. Se a Azura for a minha perdição, eu autorizei. Eu vou proteger todos vocês, mas a gente não. Eu vou proteger todos vocês, mas eu não quero que ninguém tente me proteger de mim e das minhas escolhas e de Azura. Eu não preciso dessa proteção. Entende o que eu quero dizer? Eu tomei essa decisão de maneira consciente. Eu não era uma criança quando eu tomei ela. Eu fui atrás dela. Eu cresci ouvindo as histórias. Eu li o que aconteceu. Eu nunca achei que ia ser uma história, um conto de fadas e que ia ficar tudo bem. Eu achava que tinha algo muito errado nisso e eu queria saber o que era e eu queria investigar. E não de maneira, isso vai só me proteger. Não, eu vejo que tem um grande potencial de cilada. E se eu achar que isso vai machucar alguém, eu vou me colocar na frente disso a qualquer momento. Porque essa decisão foi minha, é verdade. Mas é isso. Se vocês forem não confiar em Azura nesse momento, também é um pouco não confiar em mim. Porque eu sou uma das, aparentemente, 3 pessoas nesse mundo que está conectada com ela. Então, me preocupou muito. Eu tive muito medo naquela conversa de que, de fato, a gente não conseguisse... Não sei, que você não pudesse de fato confiar em mim, sendo o que eu sou. Porque eu sou uma bruxa. Eu não tenho nenhum problema com essa parte. De Azura. Quando desde o começo você nos falou que suspeitava de Azura, e daí a nossa primeira aventura juntas, a gente viu aquelas coisas assustadoras que aparentemente estiveram nos seguindo desde então,
Mas o Eu Bumi fico odeia com medo. aquelas coisas. Eu sei, eu acho o Bumi a coisa mais fofa aí, beleza? E eu adorarei descobrir mais sobre isso. Mas você entende porque existe uma relutância com a Azura vindo desse lado e que ela não vem necessariamente como um ataque você, e sim como como querer te proteger? Mas de alguma forma também. Eu entendo se você não quer ser protegida, isso é uma parte que tudo bem, e se você tá colocando isso aí, Eu beleza. acho que é um risco que eu assumi pra mim, como a Delta assumiu. Quem é estranho? Mas sei você acha que a lá. gente não vai tentar defender a Delta se estranho e vier um dia no meio do nada e Não, tentar cobrar sim, de volta? claro que eu vou. Sim. Verdade que eu entendo que você não quer ser protegida, mas a gente ainda assim vai te defender. Sinto muito, esse é o preço de fazer amigos. Eu A gente não vai aprecio. só deixar você morrer. Eu por isso. aprecio, mas eu não vou abandonar a Azura nesse momento. Ah, não, eu nunca achei que você ia abandonar. Não é abandonar É parte do meu caminho. Até porque a Azura me parece um lugar meio grande. Exato. Shalaria é um lugar meio. Não. Shalaria é um lugar meio grande. Existem várias criaturas muito horríveis aqui em Shalaria. Sim, com certeza. Exato, aqueles olhos terríveis me parece que estavam em Azura, mas aquilo é tudo que Azura é? Aquilo é uma parte de Azura? Aquilo oprime Azura também? O que é aquilo? Eu não sei. O que eu sei é que quando eu converso sobre isso com o Bumi, ele também não parece feliz. E nos meus sonhos, aquilo é terrível. E eu sonho muito com Azura, então sonhar com aquilo e ter essa sensação ruim, me parece que isso também é um problema meu de alguma forma, mas não porque isso seja o que é Azura, não é que... Entende? A Azura pode estar tão Sim. corrompida quanto o templo em que a gente chegou e estava tomado pelo fornalho do inferno. Exatamente. Eu não sei. Vamos descobrir. Eu não sei. Faz todo sentido isso que você diz, mas eu também concordo com a Lupita no sentido de... Eu sei que você não quer ser protegida, mas você não tem escolha. Ok. É isso. E como vocês mesmos acabaram de dizer, a gente se encontrou junto. Isso fez sentido pra gente até agora. E pra mim não faz mais sentido também a gente se separar. Vocês viraram a minha família. Eu tô aqui porque vocês viraram minha rede de apoio. E eu acho que o que você trouxe sobre responsabilidade me pegou, me tocou de um jeito estranho. E eu acho que no fim das contas a gente fez tudo isso, a gente criou essa... A gente salvou muita coisa, a gente matou muita coisa e a gente aconteceu e a gente tem que se responsabilizar por tudo isso que aconteceu e a gente deixou rastros como a gente pôde ver no último dia e eu acho que esse talvez seja um bom ponto de partida. Apesar das confusões encontrarem a gente, acho que a gente não pode mais ficar esperando a próxima confusão aparecer pra gente resolver. Eu acho que a gente tem que começar a correr atrás das confusões certas e começar a fechar as portas que a gente abriu e deixou aberta. Acho que isso faz muito sentido, Gioconda. Com certeza. E talvez esse lance e talvez a maior porta aberta seja realmente esteja ligada à Azura. E é por isso que isso Talvez assusta tanta literalmente, gente. né? Talvez seja literalmente uma porta. Literalmente uma porta aberta à Azura. E, enfim, eu acho muito importante isso que o Vekin tá tentando descobrir. Eu acho muito importante a gente investigar esse passado e entender o que tá acontecendo. E é por isso que a gente tá nesse trabalho incessante de tentar ajudá-la a traduzir tudo isso. Sim. E... Enfim, eu acho que é por aí que a gente tem que correr. Talvez encontrar outra Torre da Lua, talvez... Eu sei que o Priorado não vai nos ajudar. Eu tenho algo a resolver nessa questão aí. Mas acho que a gente vai ter que investigar isso mais a fundo e tentar pelo menos fechar portas e tentar não ferrar tudo mais um pouquinho. O Juracar nos colocou na pista também de uma terceira possibilidade de bruxa de Azura que poderia ter respostas, né? Então, e existe também, eu tava revendo o diário da minha mãe, existe uma menção também a uma pessoa que ela encontrou que parece ser talvez uma bruxa de Azura. Me parece como se fosse uma bruxa, talvez, de Azura. Não sei, alguém que trouxe respostas pra ela que ela não gostou. Acho que talvez possa ser um caminho. Não sei se é a mesma coisa que o Juracar nos disse, mas talvez a gente possa investigar isso. Não sei como. Mas nós somos mais fortes sozinhos. Nós somos mais fortes. Desculpa, galera. Começa bem entre nós. Isso Foda-se é o vocês extremo todos. oposto do que eu disse. Não foi isso que eu quis dizer. Mas condiz com o começo, que era um tom de bronca em que eu tava muito confusa. Que tipo, porque vocês são incríveis. Are you angry about this? Qual é o ponto aqui? Ai. É só muito sério, mas vocês são incríveis. É só muito sério. Eu só quero saber pra onde a gente vai. Eu
Já que a gente tá que a gente entrou no tópico da conversa toda maluca com o Priorado, que tava todo mundo estressado, que as coisas foram uma loucura. Vec, eu não queria te atropelar com a questão da tradução dos textos que a gente encontrou. De novo, eu sinto que o lance da rede de suporte foi realmente uma coisa que todos sentimos, mas todos interpretamos de forma diferente. Exato. O que acontece? Exato. E desde o começo, na verdade, a nossa primeira aventura nos primórdios, antes sequer de chamar a Tormenta Platinada, que foi com a Tormenta Carmesim, foi com o impulso da Tartufa. E a gente seguiu cegamente aquela gnoma. E a gente criou um vulcão no processo seguinte. E as coisas aconteceram. E eu acho que isso também foi um pack que teve um efeito que não é necessariamente positivo, mas também não é necessariamente negativo. É um efeito de cautela, que às vezes é exagerado, mas às vezes ele tem um ponto. E eu sinto que às vezes... E eu também sou grata a esse, pra ser sincera, porque... se a gente fosse um grupo mais decidido e certeiro, talvez a gente tivesse matado o Vekin aquele dia. E bem, às vezes a indecisão, ela nos traz ótimas coisas. É verdade. Às vezes, parar pra pensar é importante, mas eu concordo que às vezes, se você só para pra pensar, isso também é um problema. Então eu conto com o grupo pra gente se equilibrar nesse sentido. O que eu ia explicar em questão do priorado, e eu sinto que rolou ali um negócio, tipo, a gente confiou neles por sua causa, e eu considero vocês minha rede de suporte nesse sentido também. Porque enquanto eu vou confiar na minha ordem, parte de mim, e parte mesmo da minha ordem, de me mandar pro mundo, envolve ver outros pontos de vista. E vocês são pra mim meus outros pontos de vista. Então eu quero deixar sempre muito claro que, embora eu aprecie muito que vocês confiem em alguém por minha causa, eu confiar em alguém não quer dizer... Pelo contrário, muitas vezes eu quero saber o suporte, saber que vocês estão checando. Porque é o que eu sinto do... Como eu me sinto, é um pouco a questão de Azura, em que é tipo... Eu absolutamente entendo que esse é o pacto que você fez. Eu vou ficar olhando, eu vou ficar vendo atenção se isso vai matar minha amiga em algum momento. Ok. Isso faz E eu sentido. espero, então, ali, que foi o momento do tipo... Eu confio nela porque o Liu confia nela, eu confio no Liu. Mas eu absolutamente entendo qualquer um de vocês. Ela teve todo aquele lance estranho com a Azura, que, por sinal, é algo que a gente... né? Curioso. Eu pensei muito justamente pro meu pai ter uma questão com o priorado. Eu fiquei pensando como essas ordens, elas nunca vão querer aventureiros. Sempre que... Eu não sou contra a gente confiar às vezes nas pessoas e contar coisas às vezes, dependendo do que for, mas eu também sei que sempre que a gente chamar uma coisa superior, uma dessas grandes ordens da Era da Tartaruga, existe uma grande chance que elas digam: sai daí, isso não é pra vocês, deixa comigo. E a gente não quer fazer isso. Eu admito que eu gosto um pouco da minha ordem nesse sentido, porque em geral eles falam: tem umas merda acontecendo, vai lá. Eu chego, tem umas merda acontecendo, eu pioro a merda, ou resolvo a merda, vai saber. Eu falo só, putz, bad, né? E com vida que segue. A minha ordem é meio estranha, gente. Mas eu, legal, inclusive, adoraria descobrir mais sobre a minha ordem, está nas minhas metas aí. Se vocês toparem com coisas a respeito, adoro saber. Não acho que seja uma prioridade que deveria ser prioridade de grupo de forma alguma. Eu concordo que a gente tem que seguir um caminho. E só porque a gente tá falando sobre isso, cada vez que eu penso que a gente vai entregar esses diários, eu juro que eu tenho vontade de chorar. Aí que tá. E a gente vai entregar. Eu já me conformei. Parte do porquê eu queria tanto que a gente entregasse ali é porque eu acho que, nesse momento, com essas ordens, sabendo isso, eu acho que a gente tava realmente em risco ali. Foi uma das coisas que me assustou, foi pensar no poder dessas pessoas. Porque eu confio no Liu, mas eu também sei que o cara é poderoso pra caralho. Sim. Vamos lá, eu sei que confio no Liu, mas eu não quero cruzar o caminho dele, veja bem. Eu prefiro que eles não sejam meus inimigos. Eu prefiro não ter eles como inimigos a vida toda. Por isso, quando vocês pensaram em fugir validamente com a questão de Azura, principalmente, e que eu entendo a mensagem do teu pai, etc., eu pensei, eu vou ficar, porque se um de nós não ficar, eles vão ser nossos inimigos pra sempre. E eu não acho que esse não é a mesma coisa que os dragões de Jade. Não é. Se mesmo com as pessoas com quem eu meio que concordo ficarem contra a gente, vai ser muito difícil. Embora eu acho que a gente não tenha que seguir todas elas, eu acho que a gente também não pode virar inimigo de todas elas. Porque mas daí será que a gente pode não sumir vai do radar? Sumir do radar é a parte mais interessante. Neblina. Estar na beira do radar, eu acho que é a minha posição confortável. É legal ter bons Que é contatos, mas se a gente tentar agradar todo mundo, a gente vai se fuder. Impossível. Não, é impossível. Principalmente porque essas ordens, elas se desgostam entre si. Sim. Por isso, eu perguntei recentemente, inclusive tô redigindo ainda uma carta pra minha mestre, porque eu quero justamente saber um pouco mais da nossa relação também com o Priorado, porque... Eu também não sei tanto assim sobre o Priorado. Justo. Eu confio nelas por causa da Berta e eu não imagino... Mas veja bem, de novo...
Eu tô depositando minha confiança numa pessoa que pode ter rabo preso com milhões de outras coisas que eu não sei. Essa expressão de rabo preso não é legal. Putz, desculpa, cara. Vec, Mo, vocês chegaram depois. O que vocês... Vocês chegaram depois, mas já mataram um dragão com a gente. Então, de novo... Não tão depois assim, né? Não foi tão depois assim. Na verdade, a maior parte do tempo que eu estive aqui, aparentemente vocês também estiveram pelas mesmas coisas. Então... Eu queria ouvir de vocês também. Gente, o mestre sumiu. Vamos upar todo mundo. Moço, quer falar? Se a gente pode só dar uma baixadinha aí, dá um beijo. Sim, eu bebi. O Mo termina o drink dele, apoia numa mesa. Você tá bebendo? Sim. Onde estávamos todos? Estávamos, mas... Ok. Judge? Fitness. Não, é porque geralmente ele é fitness. Ele Você tá zoando que ele... Eu tô zoando. Ele rompeu a dieta. Tá? É cachaça põe posto. A Joconda coloca na mesa a quarta caneca de cerveja na frente, assim, fala assim, estamos todos, não? Sim. Você vai falar que a Joconda não é fitness? É outra rotina. É outra rotina. Outro compromisso com meu corpo é um templo e essas coisas. Quando eu tô tomando algo, pô. E aí o Mori respira fundo enquanto ele puxa um papel de dentro do roupão. Como uma árvore que cresce lentamente a cada ano, assim é a nossa jornada de aprendizado. Interminável e ainda assim mais lenta a cada dia. Os frutos, ora são doces, ora azedos, e as folhas vêm e vão. Raízes fortes e galhos extensos são importantes, mas não se esqueça que o tronco é quem sustenta o tudo. A vida, como a água, encontra passagem nos caminhos mais tortuosos. Eu recebi essa carta do meu antigo mestre no templo, Kellon. O Vec conheceu. É insuportável. E durante um tempo há controvérsias, mas... Concordar e discordar. Conversa sobre ser velho. Parte insuportável fica. E durante um tempo ele sempre fala de forma muito enigmática e geralmente eu levo um tempo para entender o que ele quer me dizer. Até porque eu particularmente também não sou muito bom com palavras. Mas de alguma forma eu senti que essa carta, nesse momento de conversa, fazia muito sentido. Uma bela carta. Você pode ler Sim. o finalzinho de novo, um pouco antes do tronco? Claro. Os frutos, ora são doces, ora azedos, e as folhas vêm e vão. Raízes fortes e galhos extensos são importantes, mas não se esqueça que o tronco é quem sustenta o todo. A vida, como a água, encontra passagem nos caminhos mais tortuosos. Ele termina dizendo que nos reencontraremos no tempo propício. Eu estava preocupado quanto à minha ausência no templo, mas entendo que não há uma urgência de que eu volte e também não era de minha vontade voltar nesse momento. Faz mais ou menos 17 anos que eu saí da taverna dos meus pais para me aventurar. Com um único objetivo, de ser o que as pessoas chamam de herói. Mas não porque eu queria a glória, é porque eu ouvia histórias de heróis, de como eles chegavam nas pessoas, como ajudavam os outros. E eu também queria fazer isso. Eu sinto que vocês são pessoas, eu não sei se eu deveria dizer responsáveis, mas são ao menos loucas o suficiente para fazer o que acreditam ser certo. E recentemente eu tenho achado que as coisas estão um pouco mais difíceis de tomar certas decisões. Principalmente porque eu tenho observado o Vec enquanto ele traduzia os livros que a gente queria devolver à ordem. E eu vou dizer, faz tempo que eu não vejo o Vec com um olhar tão preocupado. Eu ainda não sei o que tinha naqueles livros. Mas eu sinto que a gente também, como responsáveis, e se a gente quer ajudar outras pessoas,
Não sei se a gente pode ignorar. Primeiro eu queria beber a toda a sua origem de herói. Eu acho que todo mundo tem alguma versão disso aqui. E eu acho que isso é o que realmente nos une no fim. Todo mundo em algum momento pensou: eu quero ser que nem essas pessoas. E eu acho que isso, sim, é o que nos define. Eu acho que é o que define um herói, na verdade. Talvez a gente não consiga sempre ajudar, mas a gente tá sempre tentando. Eu acho isso tão curioso. Porque Essa história é totalmente diferente. Porque eu saí de TKO porque eu tava com aquele carro na mente. Segura. A gente tá num bar, né? Eu vou pedir uma rodada de shots e todo mundo vai tomar um shot contando a sua origem de aventureiro. É um momento share, é um momento em que eu acho justo. E quando chegar o shot, Kikirin, vai. É que, pô, eu acho isso curioso mesmo. Porque essa coisa de querer ser o herói dessas pessoas que a gente ouve as histórias, isso nunca foi muito meu modelo de herói. Eu acho isso curioso porque eu tava com um casamento arranjado. Eita! Bafão! Acidentalmente todo mundo bebe shot antes. Eu achava que eu ia tomar o mesmo caminho do meu irmão, que a gente ia treinar junto, que ia fazer coisas. E um casamento arranjado com seu irmão, calma. Não. Seu irmão? O meu irmão, ele começou o treinamento, né? E eu achava que eu ia treinar também, que eu ia ser um grande guerreiro junto com ele, sair pelo mundo por aí. E ele só foi embora. E daí eu não sabia muito o que fazer. E os meus pais arranjaram um casamento pra mim com uma pessoa que eu não conhecia. E eu não tinha o menor vínculo. E eu pensei, não, eu quero ser aventureiro igual o meu irmão. E aí eu só peguei e fui embora. Mas Deus me livre de ser um aventureiro igual ele hoje em dia, né? Eu acho. E eu acho curioso, porque a visão do que nós temos como herói, ela muda, né? Porque eu pensava que herói era ser uma coisa, mas vocês são o meu ideal de herói hoje. Kirin. Porque eu acho que o seu irmão deveria ser que nem você, não o contrário. Eu também acho isso hoje. Yes! Fica com esse personagem, velho. Kirin, você sempre salva o dia. Kirin, você saiu sem saber direito que era um herói. E daí você salvou um hospital inteiro de crianças numa noite. Salvamos. Mas eu acho isso muito curioso. Enfim. Muda mesmo, né? Então é isso. Não quer falar comigo? Foda-se. Também pode ser. A gente sabe que você tá nessa guerra fria aí comigo do seu irmão. Mas, amiga, eu tô com você. Enquanto você quiser atormentar ele, eu te ajudo com a sondagem, tá? Vai ser tão tô divertido. Vou atormentar ele, tá? Eu acho bem. que ao longo da minha pequena. vida mudou também, vê? Porque quando eu era pequena, eu cresci numa taverna, né? Na verdade, eu me vejo muito nas histórias do Mo também, às vezes. Eu cresci numa taverna, minhas mães se conheceram meio que... Eu fui encontrada numa aventura, sabe? E eu via todas as histórias. Taverna à beira do porto, assim... A gente viu umas dessas, assim, entre porto. As histórias que vêm do mar, maluco. É muita coisa insana, é muita coisa incrível, é muita coisa assustadora. Mas eu vi também o heroísmo de cada dia. Eu vi o heroísmo das minhas mães, mesmo depois de se aposentar do mar. Eu vi o heroísmo de tentar cuidar das pessoas. Eu vi a minha mãe como taverneira e cuidando de todos aqueles piratas bêbados e aqueles marinheiros e o heroísmo de cuidar daquelas pessoas, de saber quando chamar alguém pra ajudar, de saber quem acolher, de saber quem precisa de um favor mesmo sem pagar e quando as suas contas não estão batendo, mas as dos outros também não, e você faz as coisas mesmo assim. E eu acho que foi assim que eu caí na vida de aventureira. Um dia veio alguém resolver algo em Sabá. Algumas injustiças que aconteciam e que minhas mães me protegiam de. Eu sabia, eu ouvia boatos, eu sabia que minha mãe tinha trabalhado pra um cara meio complicado. Eu sabia que tinha coisas que aconteciam, injustiças em Sabá. Grande parte, a disparidade econômica daquele lugar é um negócio absurdo. E daí vieram essas mulheres. Maluca, elas meteram medo na galera. E eu olhei aquilo e tipo, mano, é isso.
Eu quero viajar ao mundo e proteger quem precisa ser protegido. Proteger quem não consegue se proteger. E meter medo da galera. E meter medo na galera. Isso é da hora demais. E eu era uma criança e foi impressionante. E gargalhar enquanto mete medo na galera. Eu gosto. Isso também. Essa é a minha história, que é o próximo. O Vaquinha ainda não nos contou a opinião dele sobre o grupo de modo geral. Desculpa. Eu posso fazer isso numa história só. Ele é mó doidão. Ai, gente, velho. Eu cresci meio no escuro, assim. Eu não sabia muito do passado dos meus pais. Eles tentavam me proteger de qualquer coisa. Quando eu tinha 14 anos, eles foram pra guerra, eu pra universidade. Enfim. E... Você foi pra universidade com 14 anos? É a idade que se entra na universidade, não é? É o equivalente que tinha. Não sabia. Eu acho. A gente vive menos que vocês. Não bem menos, mas menos. Mas amadurecem mais rápido, né? Sim. Que cedo. Legal. Eu já tava no começo da minha idade adulta, com 14 anos. Entendi. Acho que isso não nos surpreenderia tanto, né? Se pensar que a gente tem várias ancestralidades diferentes. Que é New Elfa, né? De elfa é um pouco... Não é que todo mundo sabe de cada um. Não, é que eu tô pensando que é mais tipo meio elfo. Talvez se ele tivesse dito 17 também ficasse tipo, 17? Total. Mas seria o equivalente a 18 anos humanos, mais ou menos. Eu saí com desculpa com 14 de casa mesmo. E, enfim, eles eram muito secretivos. Depois que eles partiram, eu fiquei, enfim, sozinho, eu e os livros, e nenhuma notícia por muito tempo, até que veio a carta 3, 4 anos depois de que eles tinham morrido na guerra. E era eu, na capital, sem saber de onde eu tinha vindo direito, sem saber quem foram meus pais direito, só que eles tinham se sacrificado por alguma coisa. E eu sozinho fui atrás dessa história. Eu sempre fui meio sozinho. Eu sempre tentei me virar sozinho. Eu nem sempre fui muito bem sucedido nisso. Era qual região mesmo? Eu nasci em Ikki, eu sou de Ikki. Sim. Ok. E aí eu conheci o Mo. E até hoje não entendo por que ele colou em mim, mas eu agradeço a cada dia. Porque eu não tava mais sozinho. Era muito, inclusive, estranho ele topar tudo que eu propunha, mas enfim. Eita. E aí a gente conheceu vocês alguns anos depois e eu posso afirmar com certeza que em toda a minha vida eu nunca morri tanto. Mas porque eu tô tentando... Porque eu nunca tive alguém... Pra te ressuscitar. Também. Mas galera. pra tá lá por mim. Eu tinha um Mo e a gente se virava em dupla, mas eu nunca fiz parte de um grupo tão grande. E eu nunca vivi coisas tão grandes. As coisas que a gente enfrentava nas estradas indo pra lá e pra cá não era nada comparado a matar um dragão ou enguias moreias no meio do lago, sei lá. Eu gosto que pra você ter... Exato. Sim. Na verdade, um chegou mais perto de matar ele. E não foi o dragão. Então... Querendo ou não, eu tô extremamente apegado a vocês. Pô, querendo ou não, você não queria? Não. Sei lá. Acho que essa é toda a questão. Queria ou não queria? É um risco, né? Era um risco. É um risco. A gente se apega. Mas Pegar as pessoas. uma coisa que eu aprendi nessas andanças, e eu acho que é uma coisa que me move até hoje, foi que quem não sabe quem é... Quem não sabe a própria história não sabe quem é. Eu fui atrás da história dos Tieflings por causa disso. Primeiro começou com a história dos meus pais, virou a história dos Tieflings. Afinal de contas, em parte, a história dos seus pais é a história dos Tieflings. Exato. Você, a sua história, é parte da história dos Tieflings. Conheci muita gente legal nesse caminho. Meu amigo Salésio, que inclusive acabou de me mandar uma carta, uma vez me disse: a sua curiosidade vai te matar um dia, criança. E ele tem razão. Sooner or later.
Mas foi essa curiosidade que me fez colar em vocês. Foi essa curiosidade que me fez, sei lá, fazer coisas que talvez eu não devesse, mas que eu queria. E por isso eu tô aqui hoje. E por isso eu descobri tudo que a gente descobriu. E eu não consigo desver. A gente tá na Lua. Maluco isso, né? Tem vida na Lua. E é a gente. Nós somos a vida dele. E tem vida no planeta, que a gente achava que era a Lua. Sim. E tem outra Lua que não tava lá e que foi criada. E aparentemente tem vida nela também, né? Tem algo. O meu ponto é... We'll find out. A gente já é responsável por isso. Não é que a gente tem que assumir responsabilidade por isso. A gente só não pode ignorar a responsabilidade que a gente já tem. A gente não sabe qual é a origem de Azura, a gente não sabe qual é a origem de Estranha, a gente não sabe quais são essas forças que nos cercam, a gente não sabe a história do satélite que ronda, mas uma coisa que pode nos proteger disso é saber sobre isso. É ir atrás desse conhecimento, que aparentemente as pessoas não querem que a gente vá atrás. Pra sustentar uma ordem que, me desculpa, é frágil. Porque se a gente tá a um conhecimento da obliteração mundial, que ordem é essa que eles estão defendendo? Isso é um fato. Embora eu acho que a Ordem não tá defendendo esse segredo é tipo merda que outras pessoas fizeram. A gente não sabe, a gente vai ter que descobrir. Mas eu... Talvez, sei lá, tenha algo mais profundo e que ninguém se importou em resolver. Só colocaram panos quentes e sustentaram uma ordem pra que todo mundo continuasse sobrevivendo. E... não sei. Que é uma causa se for assim e ninguém ficar sabendo disso, a gente vai tropeçar no apocalipse amanhã. A gente pode só ficar em casa e o apocalipse acontecer mesmo assim, porque claramente isso tá completamente fora, né? Tá acontecendo. Sim, eu acho que isso é uma questão importante que foi grande parte do discurso da Cora e que eu quero dizer que eu pelo menos vou fazer o check-in no li entendi. Que é o... Não, eu absolutamente concordo. Apesar de todas as minhas crises que acontecem de tempos em tempos, porque quem não tem crises? Não, sim. Faz parte. Eu agora. Eu nunca presumo que a minha ausência teria resolvido as coisas. Sim. Exato. Isso jamais. Se a minha presença pode não ter melhorado tudo? Com certeza. E aí o que eu acho é que eu quero estar nesse grupo, eu quero assumir pegar essa responsabilidade nas mãos, eu quero descobrir mais sobre isso. Descobrir mais sobre isso não significa espalhar esse conhecimento por aí, quero deixar claro. Que apesar de tudo eu tenho consciência disso também. Mas... Faz 2 dias que a gente não conta o segredo. Mas a partir disso, 2 coisas. A primeira, se a gente vai continuar como um grupo e se a gente vai atrás dessas coisas, e se a gente não quer ficar agradando a, sei lá, 2 grupos clássicos de civilizações antigas que fazem referência a 2 no nosso... Inventa aí, tu. Sei lá. Não entendi. Você tava me perguntando, achei que não, você se a gente não quer agradar a guildenses e senetes... Perfeito. Então a gente tem que descobrir o que a gente acredita. No que a gente acredita enquanto eco da neblina. E nisso eu uso as palavras da própria Antonina. Ela disse: eu vou dar um voto de confiança pra vocês, porque me disseram pra eu confiar na minha intuição. Então se vocês se encontrarem com algo do tipo da próxima vez, nos avisem. Essa parte é... E não virem as costas e vão embora. Isso não quer dizer que a gente não possa ir atrás. Isso só quer dizer que a gente pode manter uma relação ali diplomática. O que eu quero dizer é que a gente não precisa desistir das coisas que a gente descobriu. Por outro lado, esse é um conhecimento que pode trazer obliteração mundial, aparentemente. E eu posso adiantar pra vocês que o que a gente tem é contexto histórico do contexto histórico no que vocês não sabem. Mas no que vocês já sabem, a gente não tem nada nos livros. E eu acho que isso é muito mais crucial. Que é... tem vida na Lua, os humanos vieram de lá. A gente tá na Lua, na verdade. Eles são, enfim. Então, vocês querem saber as outras coisas? Porque eu posso guardar isso pra mim e morrer e ninguém precisa assumir essa responsabilidade. Mas se a gente tá num grupo, então eu posso compartilhar isso com todo mundo. E a gente assume essa responsabilidade junto.
Mas tem que ser uma escolha com consentimento de todo Eu mundo. preciso fazer esse disclaimer de novo, porque eu acho que isso não ficou claro quando eu falei que a gente deveria dar os diários. De forma alguma eu sou contra a gente ter esse conhecimento. Jamais. Ok. Eu, inclusive, sou a favor da gente compartilhar mais do que todos nós temos em conjunto. Ok. Isso é parte do... E isso... A gente não precisa fazer isso aqui, porque eu não acho que... Exatamente. Eu acho que não é o momento. Isso é parte da questão, mas uma coisa que pra mim era clara e eu percebo talvez que não fosse pros outros, e de novo a gente entra na questão da rede de... A minha sensação quando eu digo, vamos dar esses livros pra essas pessoas, porque, né, a gente tá encurralado aqui, talvez seja a melhor escolha, e eu também não tenho certeza se eu acho que a gente tava, né? Não é, e daí vamos embora pra casa com... Desculpa, existe uma expressão tipo rabo entre as pernas que não seja ofensiva? De maneira covarde, que é o que significaria. Boa. Droga, eu queria uma expressão. Ao invés de voltar pra casa covardemente, o que eu pensei na minha cabeça, e pra mim eu achei que isso era claro e eu percebi que talvez não fosse, a gente vai encontrar mais coisas. Mais livros serão. A gente topou com esses livros, a gente vai topar com outros. Mas aí eu acho que eu trago A gente vai topar com outras coisas. A gente já topou com coisa pra caralho. Isso que você falou de as coisas que a gente sabe que não estão nos livros, eu acho ainda mais fascinante. O que não foi escrito ou o que foi escrito e perdido. E com essas introduções que a gente tá traduzindo, perigosa. a gente tem condição, mesmo que a gente não tenha o conhecimento inteiro, de fazer as perguntas certas quando a gente tiver a oportunidade. Como a gente teve com os nossos amigos centuriões da moeda. Saudades. Ó, quando a gente O livro encontrou é um o Jacquard. pouco inconveniente, mas o Antônio é massa. Porque a gente tá aí se aventurando, então quem tá encontrando as pessoas que podem responder Exato. Mas, é a gente. Mas aí eu trago de novo a questão que a Gioconda trouxe. A gente vai continuar encontrando essas coisas ou a gente vai começar a correr atrás dessas coisas? Porque são posturas diferentes. A gente... Eu senti que a gente tava correndo atrás antes. Mas é que o tempo a gente eu não só- pouco eu tempo. só- O não tempo tô é uma falando que eu tô exceção. falando, eu tô O querendo que a tempo gente foi um chegue num acidente. consenso. O tempo foi... A gente pode concordar entre nós que a gente pode parecer muito heróico, mas que o tempo foi um acidente. Oi? Mas faz você Mas, pensar. ao mesmo tempo, foi um acidente, porque o fato de que a gente vê qualquer lugar e faz tipo... Vamos esbilhotar até a gente descobrir exatamente como a gente consegue abrir esse portal secreto. Dá pra dizer que é um acidente? A gente... Até o que a Delta estava falando antes sobre a gente ter vários objetivos, eu não sou contra a gente seguir todos os nossos objetivos. A gente pode fazer isso, inclusive, de maneira intencional. Tipo, o que cada um de nós quer nesse momento. Se não quiser nada, tudo bem. Mas é isso, eu não sou contra a gente tentar fazer um grande plano. E acho que a gente tá um pouco se encaminhando nessa direção. Que passe por várias dessas coisas. Como a gente pode ir tentando contemplar várias dessas coisas sem só ignorar as partes que são difíceis ou tristes ou sei lá, demais. Como a gente pode fazer isso sem fugir, só indo aos poucos atrás de tudo isso, porque eu acho que a gente pode fazer isso. Eu quero muito ir pro eixo vertical, de fato, porque era uma coisa que minha mãe frequentava. Eu acho que pode ter respostas mágicas lá, pode haver outras bruxas por lá, pode ser que existam respostas por lá, de fato, é interessante. Mas eu também gosto da ideia da gente procurar, sei lá, o pai da Gioconda, se ela quiser, entendeu? A história, como o Vec tava falando, sobre como a história de cada um de vocês passa por isso também. Eu acho que a gente pode tentar ir amarrando tudo, de certa forma. E se a gente tá correndo atrás de uma entidade que a gente não sabe quem é, por que não de duas? Exato! O que a gente pode encontrar sobre estranho no meio do caminho? Quem é estranho? Estranho, soa. E você sabe que o que vale pra Cora vale pra você a vida toda. Enquanto o estranho estiver te ajudando, a gente tá aqui pro estranho. Na hora que ele cobrar mais do que ele deu, you got us. Se a gente vai conseguir, não sei. Se Mas eu you got us. souber, eu vou falar. É isso. Não tem essa de ninguém. Eu arco com minhas próprias escolhas. Arca, mas a gente vem junto, amado. Exatamente. Família é uma bosta por causa disso. Você não tem a opção de falar não. Acho que talvez seja uma questão da gente ir escolhendo os nossos passos e conversando ao longo do caminho. A gente já decidiu ir pra Cristália, a gente combinou de fazer isso com o Gervásio. Acho que a gente pode, a gente tem um longo caminho até lá. A gente pode ir pensando quais são esses nossos próximos passos. A gente queria ir pra Bela Vista pra tentar traduzir os livros. Agora isso não faz mais sentido, mas talvez faça por outras razões. A Bela gente pode Vista... encontrar outros livros. E sabe o que eu acho interessante da Bela Vista? Conhecimento. Bela Vista foi a primeira vez, historicamente, como que uma parte do que virou o nosso grupo, foi a primeira vez que a gente, de certa forma, fugiu. E talvez seja um bom lugar pra fazer uma armadura pra você, Gioconda. Seria legal demais voltar, Gostaria de passar lá. talvez fechar algumas pontas que a gente deixou abertas desde então.
e descobrir um pouco mais. A gente topou de novo com a Tormenta Carmesim. Exato. Inclusive, posso dizer que eu tô muito orgulhosa ainda de como a gente acabou lidando com a situação do Dragão de Jade, porque eu acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu tancar uma situação e não fugir. Tirando o dragão, não. O dragão, mas é que daí, né? E que a gente conseguiu, Situação tipo, diplomática. a gente passou por olha só, a gente tá sendo recompensado por não ter fugido. Eu sei que tem outras questões aí, mas a gente tá tendo... A gente teve uns dias de folga aí que eu não tinha há anos. Sim. E é interessante uma vez não estarmos sendo perseguidos. Eu sei que vai voltar em algum momento, porque, de novo, faz parte justamente do que a gente tá conversando aqui, tipo, faz parte, a gente vai voltar a ser perseguido, mas é legal ter esse momento de... Então, ajudar as pessoas, Sempre. ir atrás dos nossos objetivos juntos e discutir isso e se responsabilizar por eles E por nós. e por nós E um pelos outros. e investigar essas histórias e cuidar uns dos outros e confiar primeiro uns nos outros e não nas nossos pactos ou ordens ou enfim, primeiro aqui. Isso faz sentido? Sim. Sim, eu acho que isso é algo bom, que é deixar claro como é que isso significa. Sim. Como E a isso gente tem os manifesta nossos pra gente. objetivos individuais. E a gente vai continuar correndo atrás deles enquanto a gente segue o nosso objetivo coletivo. Mas acho que todos os objetivos individuais que puderem ser ajudados pelos coletivos sempre podem ser É trazidos isso. à tona. É isso. A tonas. As tonas, a todas as minhas tonas. As torres. Eu levanto minha caneca e falo: bom, a descobrir sobre a história perdida do mundo. A história perdida. Fala seus história perdida da seus lua. objetivos aí Meus também. objetivos? Caramba. Mas não era o coletivo? Não, mas aí a gente tá falando. A gente tá. Individuais vira o coletivo. Individuais vira o coletivo. Tá bom. A desvendar as luas. Sim. Quem mais? Não, cada um fala o seu, esse é o ponto. É todo mundo. Todo mundo tem que falar alguma coisa? O que vocês querem Ah, fazer? não, Pacto que eu fala, firmei. A salvar as pessoas. A descobrir quem eu sou. Ei, você roubou o meu. Pode ser repetir, o pode mesmo. Não tem problema. É diferente porque você é a Gioconda. Exato. São duas pessoas para a gente descobrir. Eu descubro que eu sou a Gioconda e a Gioconda descobre que ela é a Lupita. E é bonito vocês terem o mesmo objetivo. Gigante. Enfim, mas Vamos. Fucking shippers. A ajudar os meus amigos, a me ajudar, a ajudar eles. Eu acho que esse é o resumo de tudo no fim. Neblina. Eu quero bater. A gente vai bater a pista do mestre! Yes! Olha tudo. Vou beber. Pode beber, não tem problema. Só um gole também. Não, eu tava... Pra não dar azar. Eu não tinha. Gente, a gente precisa só encher rapidinho todas essas canecas, porque brindar sem beber dá muito azar. Eu brindo. No game tem bebida. Eu brindo dos meus amigos e aí eu viro pra trás e eu brindo em direção ao teatro, que tem o nome do meu pai. Eu separo um pouquinho, eu dou uma olhadinha pro Mo, dou uma piscadinha pra ele, depois eu olho pra Lupita e levanto minha caneca pra Lupita. A Maria tava nessa conversa? Tava, né? Tá. Ela não falou de Judá. Ela não falou. É que a Maria, eu imagino que a Maria, desde o negócio. Pega um gole de água aí, vai. Desde a conversa com o pai dela, deve estar, tipo, emburrada, mas. Maria, você quer se manifestar? Você é parte disso. E você tem direito a objetivos individuais também, Um teste de obviamente. diplomacia. Porra, sempre tá diplomacia na minha mão. Eu posso incentivar também, tipo, pode falar, Maria. Eu também quero uma falar. assistência? Não precisa. 19. É, Não precisa. Ela... Vamos se fuder, esse pão de pão. O objetivo é matar todos vocês enquanto vocês estão dormindo. Oh, Maria! Que fofo. Eu... Achei que vocês nem iam lembrar de mim. Sei lá, às vezes eu sinto que eu sou só uma criança aqui. E eu sei que eu... Enfim. A gente se sente um pouco responsável. Eu também me sinto uma criança às vezes, tá tudo bem. Mas eu não quero ser tratado que nem criança. Eu não tô aqui pra ser tratado que nem criança.
E eu sei que vocês apreciam muito uns aos outros. Eu aprecio vocês também. Claro que eu aprecio vocês. Mesmo que vocês não me apreciem. Então, sei lá. E quem foi que falou que a gente não aprecia você? Você só tá aqui porque a gente aprecia você, Maria. Não. Você acha que a gente sai levando chaveirinho assim? Você acha que a gente mantém eles? Pois é, mas eu não quero ser chaveirinho. Ah, não, você não é um chaveirinho. Exatamente, É que, não, é... Maria, você Para agora! Agora! Não, Maria, você bota a sua vida em risco tanto quanto nós. Você tá em treinamento tanto quanto nós. E atingindo, você tem ainda muito mais potencial pra atingir. E a gente respeita muito isso. Por isso que você tá aqui. E então, eu acho que a gente não quer que você se sinta como uma criança, que você se sinta subestimada ou deixada de lado. A gente quer que você esteja com a gente se preocupa com você, pois você tem muito céu ainda pra ganhar e a gente quer ver isso. Por isso que a gente é tão protetor e desculpa se às vezes isso é super embaraçoso pra você na frente das outras pessoas. Eu sei que... Mas como a gente estabeleceu aqui, Maria, a gente é super protetor um com os outros também. E a gente embaraça uns aos outros também. Exatamente. Família é uma droga. Olha o quanto a gente xingou o Vekin já várias vezes. A gente nunca xingou você, pelo menos. Não acho que é um bom Mas eu caminho, vou né? continuar te zoando. Não, exato. E talvez a gente comece a te xingar mais agora, mas um vai tomar no cu artístico. Eu posso apreciar um vai tomar no cu artístico. A dúvida é o cu que é artístico ou a expressão dele? Uma mistura divertida dos dois. Sei lá. É isso. Acho que se com 14 anos já que já podia ir pra universidade, vocês podem me tratar como se eu fosse adulta. Afinal de contas, Eu trouxe um shot pra ela. Fechado. Fechado. Combinado. Mas entenda. Mas daí você precisa de que uma adulta isso- também. Exato. Isso também pressupõe muita responsabilidade. Você ouviu a parte da responsabilidade também. Claro que eu vi. Então tá A bom. gente E eu coloca sou a muito Maria pra responsável, tá bom? Você é mesmo. É. Com Não, você certeza. é, você é. Não, você é. A gente não é um bom exemplo necessariamente de responsabilidade. Exatamente. Eu preciso que muito mais você razoável, seja todos, né? Vocês são das responsável. melhores influências. Eu não sei como fazer isso sem A usar a frase. Maria é uma influencer. Maria, Eu preciso que você seja muito responsável, porque o poder que você tem nas suas mãos, ele é talvez muito maior do que você sonha. A gente já sabe quem vai morrer, hein? Oxe. Eita. Com grandes luas vem grandes noias. Eu nunca subestimei você. Eu não podia subestimar você. No momento em que o Skata te escolheu, eu não tinha mais a opção de subestimar você. Saiba disso. Mas eu também confio em você. Eu também confio em vocês. Ok. Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Minha parte favorita. você conheceu esse mundo de aventuras de uma forma bem diferente do que eu conheci. E eu respeito essa jornada demais. Porque você conheceu de um lado que talvez ele já viesse com uma pancada que eu tive que aprender com o tempo. Que as histórias de heróis que eu ouvia na taverna eram dos heróis que voltavam. Yep. Eu acho que você sabe disso muito bem. Não, em nenhum momento eu quis te tratar como criança, até porque Ela te assusta. eu tenho medo de você. E eu não teria medo Ótimo. de algo A Maria tem mais ou menos. que não fosse 13 poderoso o suficiente para se virar sozinha. Eu adoro a relação Maria-amor. É só isso? Maria amor. Eu não vou desviar o olhar dessa vez. Campeonato de quem puxa A gente virou um grande caramba. De repente, o mundo tem que começar a gastar aqui pra fazer o poder. Faz um teste de vontade, amor. Enquanto tá rolando isso, eu Falou acho dele. que saco uma, Voz da Maria. Nossa, Maria. Faz um teste de vontade. eu saco uma peça de ouro e falo, eu aposto no grandão. Ela pode na Eu sei que eu vou perder. Eu vou fazer um cálculo mental de quantas vezes eu virei gastando Você quilo. sente a Maria, né,
tentando influenciar sua mente, mas você é muito centrado pra se deixar influenciar, apesar de tudo, mesmo que ela te assuste. Ou talvez justamente por isso. Maria. E depois de uns 15 segundos, você... Ai, sem graça. Maria. Muitíssimo obrigada por nos ajudar a treinar a mente do mundo, cara. Eu já fiz muito jogo do céu com esse cara. Sinceramente. Você Tá ligado? Respeito. Você tá ligada? Que assim, você escolheu o Scata. Mas eu tava a um passo de dar uma arma na tua mão. Bom, ainda tá aberta essa possibilidade. Você tem que escolher o Scata ou a arma, vamos lá! Por quê? Imagina o Scata com uma arma. Não é ele que ia ficar com uma arma, é eu. Eu tenho uma besta, por que eu não posso ter uma arma? Mesma coisa. O treinamento é longo e eu acho que assim... É só tirar. Vai ser extremamente transformar essa menina num monstro. Seria muito exaustivo você treinar como bruxa e como pistoleira. Ninguém tem tempo pra isso, te garanto. Não tenho mais nada pra fazer. Eu tenho certeza que não. Eu passo metade do tempo sem fazer nada. Grande Vilã Maria. Eu cometi um erro. Vou me dar uma arma, Peter. Vamos fazer assim, a gente vai pra Ri. Onde é que era o lugar que tava com armas? Era Ri, né? Ri. A gente vai pra Ri e eu vejo que a gente consegue. Beleza. Mas se eu te der uma arma na tua mão, vai ter responsabilidade, cara. Ah, vou ter muita responsabilidade. Eu tinha mais ou menos a tua idade quando eu comecei a treinar. Fiz muita merda. She's gonna kill us all. Mas é idade suficiente pra portar uma arma, maluco. Vou pegar na pistola. Mais alguma coisa que vocês gostariam de fazer dentro desse contexto? Acho que não, acho que tá bonito. Vocês estão ali pra conversar em idades, beber. Eu queria quebrar aqui um momento pra falar que... faz no começo do mês, eu e o Lucas, fui na Liberdade. A gente comprou umas quinquilharias e eu acabei, enfim, comprei um pacotinho que tinha umas moedinhas de ouro. E... de ouro. Tinha umas moedinhas douradas. Comprou ouro. E eram 10. E uma tava meio torta, eu fui desentortar ela quebrou, se espatifou. Achei ótimo. E aí ficaram 9, e aí eu pensei, enfim, nós somos 9. Fiquei pensando nisso. E aí eu pensei que eu podia trazer elas pra mesa como se fosse exatamente um ponto de inspiração, mas enfim, um token que vocês pudessem receber quando vocês fizessem alguma coisa legal e que vocês pudessem trocar eles por um momento que vocês quisessem rerolar um dado, ou que alguma coisa fosse importante pra vocês, ou enfim, que vocês quisessem uma chance de fazer algo legal. E eu acho que por esse desenvolvimento de personagem, todos vocês merecem uma moedinha Inspiração. Coisa linda demais. Inspiração batuta. Tem uma pro Alex também. Pode rerolar. Você pode rerolar aí. Você pode rerolar no som. Perdão, uma amigo. moto. Você vai pra uma parada. Você tem uma também? Você pode rerolar uma vez? Eu tenho, mas ela é só simbólica. Eu sempre rerolo quando eu não gosto disso. Eu tenho poder de rola se você quiser. Eu tô vontade de Reação lendária. A gente, em algum momento em off, a gente decidiu que nem a gente fez zoeiras tipo alemão, anão, essas coisas. A gente tem uma... O japonês é equivalente a alguma coisa, alguma língua em Xalária. É chinesa essa. Chinês. Apesar de ter comprado a Liberdade. Mas tem referências asiáticas por toda a Ri, né? Mas é que não é uma língua específica, não é um idioma específico. É muito similar. Bom, Abissal, deixa eu ver. vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de fazer antes do festival? Eu queria compartilhar as coisas que eu recebi sei lá, de algumas informações que não são relevantes, mas são legais. Você fala isso e aí a gente rola pras outras traduções. Tá. Eu conversei com o meu contato. Meu grande amigo que eu falei, o que falou que eu ia morrer cedo. Cara, legal. Um grande amigo. É um morgnon. Enfim. Eu sou morcegão. Não esse tipo de morgnon. Bom, e ele me mandou várias coisas na carta, mas algumas informações que seriam interessantes. Ele falou que talvez em Bela Vista tenha algum lugar que eu possa procurar por informações que não estejam em muitos lugares. E que ele ia me mandar uma carta que
ia tentar conseguir algum contato pra mim e que ia me escrever endereçado ao Correio Vistenho, mas que ele não ia prometer nada se ele tivesse alguma coisa mais concreta. Então, passar por lá pelo correio pra ver se tem alguma coisa no meu nome em algum momento pode ser interessante pra gente conseguir mais informações. Legal. Isso pode ser interessante pra todo mundo também. Eu perguntei pra ele sobre Eurídice, o pintor do quadro mais quadros daquele pintor dos lobos. Ele falou que tinha que recentemente teve um boato de um incidente com um quadro dele em Dai, uma cidade perto de Ikki, lá em Ri. Que é de um quadro que tá na coleção de um clã, de um dos grandes clãs de Ri, o clã Lakshmi. Tem dois, e ele falou que tem dois em Bela Vista, um no museu, que é aquele que eu falei pra vocês, e um na Irmandade do Beholder Cego. Por quê? Mas tudo bem. Calma, quem sabe a gente consegue visitar? Tem um... Aquele bichão que a gente matou tinha uma irmandade? Provavelmente sabe disso, não é considerando que o pai dela só nota. É uma das irmandades. Não tem nada a ver, é só o nome da irmandade. É a irmandade mais antiga que tem. A gente uma vez é da Universidade de Magia. É tipo o nome de time. É tipo uma fraternidade, uma sociedade dentro da universidade. Sim, mas os grifos de Ikki não é porque eles pegaram um grifo. Entendi. Sim. É só um nome. Sim. E que tem um no museu. Jogava os grifos. E tem um no Museu de Arte de Ikki. Então, aparentemente, a gente sabe de 4 e mais o que a gente encontrou no Santuza. 5. Legal. E se ele souber de mais alguma coisa, ele vai manter os ouvidos abertos e ele vai falar. E uma coisa que pode interessar a Lupita, mas que também, enfim, política. Eu perguntei pra ele se a notícia da guerra que de Aenera tinha chegado lá, e ele falou que chegou e que o triconsulado vai se isentar mais uma vez, vai declarar neutralidade, porque eles estão financiando armas pros dois lados. Então, as mesmas armas que caíram nas mãos da Revolução, eu acredito que através de vocês também estão indo parar nas mãos do Exército Real. Como a gente tava falando de responsabilidade antes, elas iam parar lá de qualquer forma. Não tô julgando, só tô jogando informação aqui porque eu acho que seria interessante todo mundo saber. Elas também estavam Tecnicamente a gente tava no mesmo navio, velho, que a gente só não pegou as caixas. É verdade. Eu ainda gosto. Mas a gente não tava lá pegando nos outros, né? Essa questão das armas é foda, mano. A gente talvez um dia tenha que contar pra vocês tudo que a gente fez, porque acho que esse momento ainda não aconteceu. Acho que a gente deveria em algum momento parar e... Será que a gente conseguiria, inserir isso no time skip ou, melhor não? A gente coloca ao longo do caminho. Contar pra eles tudo. Tem muita... Porque eu queria compartilhar também na nova premissa de compartilhar mais coisas, compartilhar as coisas que eu tenho da ordem pra bater com as informações que você tinha, com as informações que a Cora tinha dito, que eu eu quero falar das traduções. que eu não sei necessariamente se elas estão corretas, inclusive, gente, preciso mandar uma carta pra mim. Eu acho que ao longo do caminho pra Cristália a gente pode ir trocando essas informações. E acho que eventualmente, né, a gente quer ir pra Bela Vista. Eu ainda gosto da ideia que a gente tinha conversado um tempo atrás de tentar ir de lá pra Ikki. Enfim, que eu sei que a Gioconda tinha questões. Eu tô muito curioso pra saber quem é seu pai, cara. Eu não sei nem se ele tá vivo, eu não sei se ele tá preso. Eu não sei nem se ele tá em Ikki. Você não quer dar uma sondada nele? Eu não sei se ele tá em Ikki, né? Você não sabe nada sobre ele. Mas eu não sei nem como encontrar ele, não sei nem como encontrar ele pra sondar ele. Mas vocês falaram que tiveram profecia aí de encontrar o pai da amiga, e eu acho que tem o documento lá dos Tiflins em Ikki que pode ajudar, então... Bom, falaram pra encontrar a família da minha amiga desaparecida, era isso, né? A família da amiga morta. Da amiga morta. Talvez a família da... A Lupita tem um palpite de que essa amiga seria Tartufa. A gente tinha chutado isso, mas pode não ser. Pode não ser, mas a família dela tá em Bela Vista, certo? A gente conheceu. Pensei em alguma outra amiga morta? Eu não sei desse front. Não. Mas vocês sabem que a família tá em Ikki, eu suponho. Ela era amiga de vocês, na verdade. A gente sabe. Delta, Lupita, Kikiri. A Tartufa nos levou pra casa dela em Bela Vista, que não tinha ninguém na época. Vocês sabem que a família dela mora em Ikki. Porque a família dela, exato, ela nos contou isso tudo com o lance do... A gente teve um café da manhã bonitinho na casa, na ex-padaria.
E digo mais, gente, essas universidades, elas são todas conectadas por causa dos jogos. Sim. Então, eventualmente, se vocês quiserem... Eu lembro que vocês queriam muito ir pras ilhas de vocês. Eu continuo querendo investigar bruxas e a gente ainda tem a questão de tudo que eu pesquisei. Um dos lugares que mais sempre se fala em bruxas são as bruxas do mar, que também são da região das ilhas. Então, eventualmente, a gente talvez tentar... Não sei se a gente convence alguém a deixar a gente usar esses teleportes todos, né? Tem isso. Mas talvez fazer esse caminho pelas universidades seja uma possibilidade da gente ir coletando esses muitos objetivos separados, mas que também juntam no nosso objetivo comum. Bom, algum de nós tá no caminho pra aprender a fazer teleporte? Em algum momento? Eu eventualmente vou conseguir, mas ainda tá em chão. Tá, mas você está nesse caminho, Tô. Tá desbloqueável em algum momento. Sim. Ok, porque isso seria... A gente precisa ficar um pouquinho mais forte. Não, eu imaginei, eu só queria saber. Às vezes nem força o suficiente, sabe? Eu só queria saber se tava no caminho de alguém. Eu não lembrava se tinha no caminho de bruxo ou não. Fica comigo e a gente vai conseguir. Era o esquema. Você vai alimentar pro Bloom alguma vez? Show. Eu vou dizer que vocês estavam trabalhando no livro. Vocês trabalharam um pouco. Vocês estavam fazendo muitas outras coisas, aparentemente. Eu vou dizer pra você, Jô, quando estavam trabalhando no livro, fazerem um teste de... decifrar escrita / linguística, cada um. Eu e a Jaconda? Um cada um. Cada um. Afinal de contas, cada um eu tinha pegado. Tiradas com... Cada um. É esse aqui? Esse. Tá bom. Tá com 13. A Joconda começa e quando vocês decidem que vocês vão sentar pra compartilhar os negócios, Joconda, você lembra que você esqueceu completamente de fazer isso. E que você tentou umas vezes, mas era muito difícil, dava muito trabalho, você tinha que se concentrar muito da sua cabeça e aí ficou. Não entendi nada. Não, você começou, você leu tipo umas 2 frases, tipo, vou neste volume, esta pessoa, mas depois de 1 hora de trabalho, tipo, neste volume, este cronista vai tratar desse, ficou tipo, meu Deus, não dá. Isso é muito chato, eu não consigo fazer isso. Você consegue, tipo, pegar você não consegue copiar uma tradução, mas você consegue tirar que o autor diz que o volume 2 vai se concentrar nos fatores mais importantes que levaram à necessidade do tratado, mas nos impactos internos. Você pode me falar isso de novo? Você não vai me passar nada, então é melhor. Eu posso te passar isso depois. Tá. Nos impactos internos, então, que ele vai falar um pouco sobre o desequilíbrio do pulso da Terra, uma coisa chamada picos de surto, grandes inundações e outros impactos ecológicos e mágicos. Tá, você precisa me passar isso. Eu vou te passar. Esse é o volume 3. Esse é o volume 2. Volume 2, tá. E o da Joconda ele vai tratar de alguma coisa. Alguma coisa. Something. A gente tem... Qual é a data que você conseguiu, tipo... Com certeza a Azura não existia nessa data. Eu ia falar sobre isso quando eu fosse falar das traduções no geral, que tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês, mas eu fui na biblioteca e eu pesquisei a data de quando o Antônio vivia. Que não existia Azura ainda, né? Que não existia Azura ainda, e eu consegui a data de por volta de 600 anos antes do dilúvio. Então a gente sabe que com certeza a Azura surgiu depois disso. Tá. Luas são... É o máximo que a gente tem de... Luas tendem a ser associadas a mudanças de maré, né? E eu tava pensando nisso, tipo, semana passada. Eu tava tipo, mano, que... O dilúvio você faz uma lua pra causar um dilúvio. Porque tipo, a gente sabe que o dilúvio foi político também. É uma teoria boa. A gente sabe que a criação da lua foi política. Sim. O livro dá a impressão de que mais isso, que a criação da lua foi política. Sim. E talvez o dilúvio tenha sido a consequência Eu acho disso? que o dilúvio foi a consequência. É que a gente sabe que o dilúvio foi pelo menos reincorporado por algumas organizações como algo que foi útil. Eu me pergunto se ele não pode ter sido uma consequência que eles falaram, previsível. Isso pode ser útil pra gente. Uma consequência prevista, na verdade. Exato, porque eles já sabiam que isso ia acontecer. Vai morrer uma galera, mas fazer o quê? Isso dá mais lucro do que não ter. Quer fazer um omelete? Não, só era a capital, era um continente inteiro afundou. Será que isso foi? E era o centro de poder, não é? A coisa ser prevista não... De novo, parece perfeito. Mas a coisa ser prevista não quer dizer que ela aconteceu como acharam que ia acontecer, né? Também.
Bom, a gente certamente precisa trocar informações. Vikings, se eu me lembro bem de coisas históricas que você já falou, o dilúvio não foi algo que aconteceu rápido. Ah, não. A água começou a subir uns 300 anos antes e aí Então, parou de subir no marco em que a gente... Sim, então 600 anos antes do dilúvio é antes dele começar ou antes dele terminar. Tá. Antes dele terminar. Seriam 300 anos antes de começar o dilúvio. Calma. Isso é quando o Antônio viveu. 300 Isso é quando anos o Antônio viveu. antes de começar o dilúvio foi quando ele viveu. Não, é que eu me confundi nas... E aí, isso é 600 anos antes de acabar o dilúvio. Por volta, mais ou menos. Olha, pode, hein? Pode, Faz todo hein? sentido. Coloca uma lua, o que acontece quando de repente insere uma lua no bagulho? De repente as marés ficam diferentes. Desequilíbrio do pulso da Terra, ok. É alguma outra coisa que vocês gostariam de fazer? Ou... Eu acho que a Lupita falaria com a Joconda do date. Não, de Sabá. Isso ia ser engraçado. A gente precisa falar disso. à vontade. Não, eu ia falar de Sabá, de... Seus tios trabalham no que mesmo em Sabá? Sim, repete. Isso é pra Thaís. A Lupita lembraria. Eles trabalham em banco, certo? Eu sondei as minhas mães e elas estão muito quebradas. E eu achei que elas estariam melhores na minha ausência, porque eu achei que eu dava gasto pra elas, mas eu acho que os gastos eles acontecem de qualquer forma. Você tá querendo mandar dinheiro pra elas, é isso? Eu quero. Qual é a forma mais segura de fazer isso? Eu enviei 6 platinas, que era o que eu tinha. Via Banco de Triporto. I don't É o know. Banco do Mar. Pelo Banco do Mar, ok. Isso aí. Ou pelo Banco de Sabá, você pode... Também tem. Eu mandaria o que eu acharia Você mais... mandou uma mensagem avisando elas que você... Mandei a mensagem Tá. avisando e mandei os... Como é que é? Um recibinho, sabe? Tipo, código de... Facilita. QR Coisa pra elas Code. Isso, não exato. Exato. E... Eu acho que o banco pode ser a melhor forma. Não inventaram Pix ainda, né? Ah, não, é o título mesmo. Eles te dão um título, tipo, você tem direito a X dinheiros no banco, ela manda, eles vão lá e retiram. Só nos anos 2000 que vai surgir essa iniciativa. E só... Eu não sei, seus pais estão contratando, seus tios estão contratando. Eu tô preocupada com elas. Eu sei que elas se viram, eu sei que elas são dramáticas. Eu vi elas tendo essas brigas a minha infância inteira. E são... Não são tudo isso de brigas normalmente, mas sabe? É tão estranho, porque a gente tá encontrando dinheiro de um jeito... Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Tipo, desde o começo das nossas aventuras. Tipo... A gente faz, às vezes, num dia mais do que minhas mães faziam em 10 anos, sabe? É tipo... Eu acho justo a gente mandar dinheiro pra elas. Você pode estabelecer com elas um fundo ou qualquer coisa mensal. Isso pode ser interessante. E também eu posso certamente escrever pros meus tios perguntando se eles sabem de alguma oportunidade, mas aí vamos sentar juntas e escrever pra você me falar as habilidades delas e enfim, não adianta. Uma delas, pelo menos, também é estupidamente orgulhosa, então qualquer coisa que soe como caridade ela não vai aceitar, entende? Ainda por cima tem essa dificuldade. E pelo que eu entendi, elas não gostam muito de banqueiros, então vai ser meio difícil. São os meus tios lá. É complicado. A gente pode conversar. Plot twist, minha mãe trabalhava pro time da Gioconda. Quando vocês estão tendo essa conversa? Pode ser num corredor ou algo assim? Eu vou passar. Eu vou olhar pro Lupita. God. Do banco. Você conta uma fofoca pra um amigo e passa o resto dele, tipo, arrependido. Mas eu não vou Dinheiro, mano, dinheiro! Aliás, eu super contei pra Delta o que aconteceu lá. Oh, fucking hell! Essa é a primeira coisa que eu ia falar. Quando chegar no morro, a gente vai estar casado. Pra quem você entende? contou essa informação? A gente casou escondida. Pra quem você contou essa informação? Eu cheguei falando Fucking O son! Mo é o único que não sabe. A Gioconda também não. A gente já contou, a gente não sabe. eu não falei pra Delta do tipo, A Lupita tá tipo, tem um oh, rumor aí. falei que acidentalmente fui num date que o cara chamou de namorada. E já evoluiu. Pô, sabia que elas estão se pegando? Exato, já evoluiu assim. Esse 100% era o que eu imaginava. Certamente a Delta contou pra Cora e pra Maria juntas. Não, isso tá rolando. O Leon já sabe. Conversa no Mas caso das isso- O Leon já caja, sabe? Isso tá rolando no lugar onde a gente tava, mais ou menos? Vocês que me dizem. Eu acho que no Hotel Pigalle, Ah, tá. Ah, não,
Sadata cordão passando. Sadata só fala. Corre. Cara. Isso. Toda vez que a Maria passa pela gente, ela faz assim, né? Uma parte muito curiosa pra ver. E você não entende que a Maria começou a fazer assim pra você. A Maria chega pra Lupina e fala: achou a aranha? Você decide, não vai mais tratar a Cora como adulta. Não, a Maria. A Maria. Não, a Cora. A Cora. Ai. Depois a gente não queria desvirtuar. Incrível. Ok. Muito bem. No dia 23, um dia antes do festival, muita gente já começa a chegar na cidade. A cidade vai ficando cheia, tem turistas de todos os lugares do mundo, chegando de barco, chegando por portas, chegando de carruagem, chegando de muitos jeitos. Chegando em grifos voadores. Sei lá, como as pessoas chegam tantas numa cidade tão isolada? Eu não sei, mas elas chegam. Mas chega. E, enfim, muita gente já tá ali fascinado pela ideia do festival, cheia de penas lojas penas caras das lojas, não penas lojas das caras. Boas, enfim, óculos escuros coloridos, tudo mais. E muita gente de Cristália usando as camisetas dos Arcontes, o time que veio enfrentar os Tritões. Muita gente de Triporto vestindo as camisetas dos Tritões, que eles provavelmente vão usar pelos próximos 3 dias. Eu quero. Mas os portinhos, tranquilo, você com... Vou dizer que com 5 peças de ouro você compra uma camiseta dos Tritões. 5? Sim. Eu vou comprar Oficial. Oi? Não, claro que não. Ô, a gente viu. Tá louco, oficial. A galerinha dos A oficial é tipo 20. Oficial. Então é 20 cada um. Mais de 100%. A galerinha dos recebidos recebeu. Oi? A galerinha dos recebidos Que é? ganhou uma. Dos Tritões. Não receberam. Pô. Não receberam Tem uma cara camiseta de dos time. Tritões. O Não, time não. A Delta vai chegar, tipo, na loja e falar, tipo assim, pô, a gente é convidado de honra do Conde. do Conde pra assistir o jogo e a gente não tem uma camiseta de time. É um teste de diplomacia. É muito confuso pra mim. Festival e o jogo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Não, o festival é um dia e o jogo no dia seguinte. No dia seguinte, tá. O jogo é do- Festival primeiro, então. Isso. Festival é quando eu tô exausta por causa da... A gente vai coisar a chave da cidade, tá? 25. 25. A pessoa que tá ali na loja, que não é a dona, ela fica tipo, olha, eu só trabalho aqui na loja do estádio, mas e ela vai consultar o gerente e fala, eu consigo fazer 50% de desconto pra vocês, é o máximo que eu consigo. Então 10 cada um. Às vezes 10 não oficial. Sementinha. Oi? Vamos fazer 7 peças cada um. Ó, quanta gente vai comprar? Quantas são? A gente vai... Hã? Quantas são? Quantas vocês vão Quem comprar? vai querer? Qual time a gente tá comprando? Os Tritões. É que é o que tem pra vender aqui. Comprar pra todo mundo, não comprar pra Maria. Não. Não, eu também. Quais são as Vai que cores são dos 7. Tritões? São 8. Hã? Quais são as cores dos setores? Eles são tricolor fluminense. É verde, branco e vinho. Legal. Quem quer? Quem quer levanta a mão. Vamos lá. 2, Skin 3, Marble 4. Vai querer não? Eu sou muito leal ao meu 6 time. com a Já tá Maria, aí, se esqueceu o nome. 7. Bruxas. Grêmio. Isso. Bruxa vai Também. querer? Você é das bruxas, Desculpa, engraçado. Dou-lhe uma, dou-lhe Eu sou das duas. Não bruxas, tem sabe? problema, são Desculpa. 7. Tá, 7 seria 140. Para vocês daria pra fazer por 70. Eu consigo fazer 60. Tá ótimo. 7 por 60 peças de 60. ouro? É, Tudo? todo. 50? 60 é o 50. máximo que eu consigo. E eu já tô pagando. Ai, tá bom, Jaconda, ricaça. Vocês recebem uma rodada de camisetas oficiais. As camisetas, enfim, elas não são dry fit, né? Aquela camiseta de algodão, elas têm aquele cordãozinho aqui, aquela gola com um Mas qual é o cordãozinho aqui nome assim. da pessoa que tá vendo pra gente? É. Astrid. Astrid Grande Astrid. Fontinelli. Astrid, mas brigadão, viu, pelo desconto aí, por ter falado com o gerente, apreciando. Não, imagina, Vai ser gente. uma honra, O mínimo cara. pelos heróis de Triporto. Eu conhecia uma das pessoas Elas são que gritou pra customizadas? vocês na janela. Ah, e que assim, legal. é primo de um primo meu. Então, Ah, que tudo Não, pra legal. você vai vocês. comprar o original, já tá ali no preço. Elas são assim, zero ó, customizadas. Colocar Elas o têm seu nomezinho ali na prensa. Elas têm o número, só o número sem nome de Ah, ninguém. beleza.
Tá ótimo, tá bom. Vocês podem customizar vocês. Yes, skin Passa bom. Qual era o nome do moço mesmo? O nome do moço do cigarro sereia? Acho que era Eustáquio. O Eustáquio. A Delta vai chegar no Eustáquio e falar: ô, Eustáquio, dá pra gente escrever do cigarro sereia nessa camisa, hein? Dá pra botar. Você encontrei ele um dia no Hotel Pigalle conversando com a viúva Marlene. Como assim? Não, porque a gente vai no jogo, né? Somos convidados de honra do Conde e tal. E a gente vai estar com a camiseta do time da casa. E você quer bordar o logotipo do cigarro Do cigarro sereia, que eu acho que. A gente botar um combina bolsinho pra pôr um sereias. maço de cigarro. Tá que pariu, tão jeito, velho. Olha só que ótima ideia, Delta Puxando um cigarro, vamos jogar incrível. Olha, é pra já. Eu vou pegar todas as de vocês e vou colocar pra todos vocês. Maravilha. Cigarro da sereia, o tapizador oficial dos tritões. É tipo... E quanto você diria que o Eco da Neblina vai receber pra vestir a camisa do cigarro sereia nesse dia? Vai estar todo mundo olhando. Muita gente vai olhar pra gente. Olha, eu não vou estar com a camisa do time. Se tiver uma camisa só escrito gigante cigarro, sereia, tamo aí. Velho, meu pai tá com o nome no Serasa. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer. 13. Então. Olha, eu sinto que o adiantamento que eu paguei pra vocês, mais as caixas de carro, mais a porcentagem. Você pensa que ao fazer propaganda, as vendas aumentam. E se as vendas aumentarem, vocês ganham mais, já tá tudo incluso. Pra que vão mandar fazer? Amanhã vai cair. Não tá ganhando só a caixa de propaganda, você tá ganhando tudo. Certo. E ficamos felizes em gerar mais vendas pro cigarro sereia. E no final do dia. Coisa muito pior. No final desse mesmo dia, todos vocês têm um bolsinho, tipo bolsinho de polo aqui, assim, que cabe um maço de cigarro com cigarro sereia colocado assim, bordado no peito. Eu super interrompi. Tu fuma droga? Ah, não tem problema. Faz parte. Meu ponto era só que, apesar de ter muita gente com a camisa dos Arcontes, não tem briga, porque os portinhos são muito relaxados e eles sempre chamam os Arcontes pra festa ali. E parece que eles querem mais a festa do jogo e, enfim, o dinheiro dos turistas do que o jogo em si. Eles são ótimos. Coincidir com o Festival das Penas é um bônus devidamente calculado, mas um bônus, foi sorte. Claro. O jogo ia ser lá e eles conseguiram puxar o festival. Bom, na manhã do dia 25, vocês são... do dia 24, perdão mesmo. Vocês são... 23, quando sim. Na manhã do dia 24. tá bom. Vocês são recebidos logo de manhã pela Herman no hotel de vocês, que bate lá, faz questão de ir no quarto de cada um pra ver se tá todo mundo pronto. Ela vem verificar tanto se o Kikirinho, o Moe e a Delta estão usando roupas que foram dadas ou não. Tipo, não o do jogo. Pro festival. Não, pro festival. A Delta tá com 2 looks assim que foram dados. Aí ela fala: e aí, Emma, qual que você acha que. Qual a distinção entre um e outro? Não, tô pensando na verdade nas pessoas que deram. Quem você acha que vale mais a pena? Ela olha pra você e fica tipo... Calça de um calça. Olha, a boutique do Basalto é mais... Eles são maiores. Mas a Madame Ivana, ela tem mais prestígio. Então aí depende... Assim... O que você quer dizer com maiores? Eles têm uma loja maior, eles têm mais recursos. Eles têm mais recursos? Então eles estão bem. Então eu vou com... Perfeito. Eu acordo e eu vou falar com a Gioconda. Gio, você tá usando anel? De disfarce? O de disfarce? Sabe que eu não sei? Não, você tá com ele, mesmo. Tô com ele. Você tá usando? Da Madame Ivana. Você vai aparecer com a sua skin humana ou você vai aparecer com a sua versão humana ou com a sua versão Tiflin? Acho que eu vou de Tiflin. Você quer? O anel? Gostaria. Trago pra ele. Obrigado. Você se sintoniza com o O anel? anel de disfarce tem cartinha? Não sei se tem cartinha. Não tem. Tem uma cartinha em algum dessas. momento. Uma dessas pequenininhas, assim. Só que ela é rosa a parte de cima, em vez de ser laranja. Não tá comigo, na verdade, aqui. Talvez seja com alguma outra pessoa. Enfim, ela vem buscar vocês e se assegurar de que todos vocês vão sair pro festival na hora.
Afinal de contas, enfim. Assim, gente, é bom chegar atrasado. Exato. E ela tá lá, tipo, claramente mantendo um cronograma. Ela tá ali usando um vestidinho verde e rosa que remete aos tritões. E ela explica a programação pra vocês. Bom, primeiro vocês vão desfilar em um carro. Depois a gente vai pra abertura oficial com o drink. E vocês vão ficar livres pra virem pro festival, fazer o que vocês quiserem até o pôr do sol. E durante o pôr do sol, vai acontecer a cerimônia ali na praça do relógio. E então eu vou estar acompanhando vocês durante todo esse tempo pra vocês não perderem o cronograma, tá tudo bem? Quanto tempo mais ou menos a gente tem livre ali antes do pôr do sol? Quanto tempo durar o momento entre a abertura do festival com o drink e a hora do pôr do sol? Saberia dizer mais ou menos. Olha, eu gostaria de dizer 12:06, mas aqui é Triporto, então eu digo da hora que terminar até a hora que for começar. É menos de 7 horas. Tem que ser menos do que 7 horas. Tem que ser menos do que 7 horas. Certo. Então vocês estão prontos. Pensando quanto tempo dura? Minha magia de disfarce, que eu vou ter que dar o anel pra ele e me disfarçar, se a gente quiser, tipo, fugir dos holofotes. Entendi. Não, legal. Então vocês são levados pela irmã até, enfim, um lugar no canto da cidade de onde estão saindo várias carruagens. As carruagens são especiais, feitas para desfilar pela cidade, cobertas de penas, de lantejoulas coloridas, de escamas, sei lá, tem escamas. Tem vários badulaques diferentes pendurados e tal. E nos carros, vocês vão vendo, os carros vão saindo e tem uma parte da cidade que foi isolada para as pessoas estão ali para assistir os carros. E tem várias pessoas influentes, gente que consegue pagar suas carruagens para poder desfilar. Enfim, tem muita gente. Vocês são colocados num carro com umas 5 pessoas que vocês não fazem a menor ideia de quem são. E lá dentro tem vários... A irmã sobe com vocês. É uma carruagem grande, tipo dupla, assim, que cabe todo mundo de vocês em pé. E lá dentro tem vários baldes e baldes de penas coloridas que foram pegadas pela cidade, pintadas, inclusive com a ajuda do Mo. E a ideia do festival é que as pessoas que vão andando nos carros vão viajando pela cidade e vão jogando as penas nas pessoas, ou entregando as penas para as pessoas e tal. E vocês são levados nessa carruagem com umas pessoas que estão ali, nem ligam pra você, que parece ser uma família que conseguiu comprar uma parte de um carro ali. E vocês são levados e a procissão começa e as pessoas estão lá acenando e algumas pessoas de vez em quando passam, olha, é os heróis de Triporto, e várias pessoas só ficam tipo, não sabem quem é ninguém, tá todo mundo ali. E junto com esses carros vem uma grande escolta. Essa escolta ela é feita de gente com grandes barris distribuindo bebida, gente fantasiada sem nenhum tema específico, entregando penas para as pessoas, gente seminua pegando gente da plateia. Mas são pessoas que vão acompanhando, andando. A gente passa pelo tio da Pirágua. O tio da Pirágua, vocês veem o tio da Pirágua vendendo, grande fila de Pirágua, mas ele não tem um carrinho só pra ele. Ele não é tão influente assim, ele é só o tio da Pirágua. É só o tio da Pirágua. E vocês vão passando por isso. Vocês veem grupos de escola com uma criançada fantasiada, fazendo danças típicas portenhas e não sei o quê. E vocês vão passando ali, as pessoas vão tipo, clamando vocês vão vendo os telhados cheios de pena colorida, grudada, pensando, nossa, que lindo, mas que trabalho vai ser tirar isso aqui, né? Que horror, essa cidade vai ficar horrível. E, enfim, tem gente, vocês veem alguns carros pra frente, às vezes você tem que ficar esperando um cruzamento, porque não é muito organizado, não é que é um grande percurso, tem tipo vários lugares onde tá acontecendo. E tem uns cavalos que levam, né? E tem gente que leva, tipo, uns baldes cheios de fruta podre que vão jogando na galera só de sacanagem. Então na carruagem de vocês também tem uns baldes de fruta podre pra jogar na galera, tipo, se vocês quiserem. As famílias às vezes estão ali, tem um moleque que de vez em quando pega umas e joga assim na galera e fica dando risada. Eu chamo a Maria pra gente ficar tentando acertar umas pessoas. Faz um teste de destreza. 6 pra Maria. 10. Então. Vocês conseguem acertar a multidão, mas não em cheio. Vocês conseguem acertar uma pessoa que você não tá mirando, que cai no meio. Nada que seja muito... Eu coloco fortuna nela pra ver se ela acerta.
Ela tenta jogar um 8. Não. A Maria não é muito boa. Talvez ela não goste muito de humilhar as pessoas em público. Ela não joga com muita convicção, assim. Só vai humilhar os próprios amigos. Só vai humilhar os próprios amigos, é. Mas a maioria das pessoas, mesmo que tomam umas frutas na cara, elas não levam a mal, as pessoas dão risada. Eles estão ali pra se divertir, bebendo um monte. Tem carros de famílias halflings ou de delegações halflings, que quer que seja essa organização de pessoas ali. Tem carros de pessoas de ancestralidade de orc, carros de meio elfos. Tem até um outro carro que tem só uns tieflings em cima, festejando, pulando. E muitos carros de nobres e mercadores caridosos, embriagados. Vocês, enfim, a Hermione fica ali sentada o tempo todo, tipo, só anotando no caderninho, vocês, tipo, cuidando de vocês, tipo, pra ver se ninguém, tipo, não pula pra fora, não sei o que, essas coisas, tipo, tem que fazer isso. E é cerca de 1h30 de desfile em que vocês vão passando, vendo a multidão, todo mundo reunido, aquela coisa, algazarra, um monte de gente. E vocês vão contornando o Centro e Porto, vocês saem pela rua Mambelar, onde tem um monte de gente orc ali, e vão cruzando a Avenida Central, fazem a volta na Rua da Boemia, ali, que divide o Centro e Porto da Altiveira, então tem um lugar onde tem umas pessoas mais dignas, com os camarotes assistindo. E, eventualmente, vocês voltam pra Rua do Mercado a partir da Rua da Rua do Basalto, onde tem muito Halfling tocando fidúcio, pessoal. É uma grande festa, uma grande... uma coisa... Enfim, passa muito rápido porque é divertido e, ao mesmo tempo, é um pouco tedioso pelo fato de que, enfim, vocês só estão em cima de uma carruagem sendo exibidos. E as pessoas acenam pra vocês e depois de um tempo vocês percebem que elas estão acenando pra todo mundo. As pessoas reconhecem, não reconhecem. O que tá acontecendo? Sei lá. Que não, mas eu consigo... Legal tá embaixo. Entre essas 4 ruas, todas tá acontecendo o festival, tem muita coisa ali no meio, tem muitas barraquinhas de todos os tipos, com eventos, bebidas, festas, várias coisas que estão ansiosas pra poder começar. Delta, você em mais de uma ocasião vê umas crianças passando a mão nas bolsinhas de dinheiro da galera, principalmente turistas, como uma forma ensinada por você, assim, você tipo, ali em cima você só vê tipo passando por ali. Enfim. E você vê também algumas pessoas do fulcro por ali, assim, mas se divertindo, aparentemente. É um feriado grande em que todas as altas classes vão se misturando com o povo e rapidamente a festa toma as ruas e as coisas vão ficando mais e mais fora de controle pelo absoluto quantidade gigantesca de bebida que está sendo distribuída nessa cidade. E vocês são levados na direção da Praça da Boemia, onde a abertura de fato do festival vai começar com a escolha do drink oficial de Triporto pelo próximo ano. E a gente vai ficar por aqui, a gente volta semana que vem com mais Festival das Penas e, enfim, festa e tudo isso mais. A gente ama vocês, beijos e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.